Seja bem-vindo, vereador Paulo Pinheiro, ao programa da Auditoria Cidadã. Muito obrigado, bom dia para vocês, muito obrigado pela oportunidade. Já é a segunda vez que eu estou participando do programa de vocês, sempre um sucesso. Espero que vocês, depois do programa prontinho, vocês mandem para a gente o link para a gente poder passar nas nossas redes sociais também. Foi um sucesso da última vez que eu passei lá, muita gente me mandou mensagem depois, elogiando aí o trabalho de vocês também. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, vamos começar fazendo um panorama rápido da sua trajetória. E a gente sabe que você foi diretor do Miguel Couto ao longo de 14 anos da sua vida, foi diretor e vice-diretor. Conta um pouquinho aí essa experiência do ponto de vista dos vínculos que você criou, entendeu? E analisar também o Miguel Couto do ponto de vista dos seus avanços e retrocessos, que essas coisas acontecem ao longo dos governos, entendeu? E aquilo que você acha que seria interessante para o hospital, porque tem muita gente lá do Miguel Couto que vai assistir esse programa. Tá certo. Em primeiro lugar, eu sou médico, me formei na Universidade do Estado da Guanabara, porque foi lá atrás, né? Formei na turma de Depois fui pediatra, trabalhei muito tempo como pediatra em clínicas pediátricas, fiz residência, consultório, atendi muitas pessoas. A Helena conhece meu atendimento para as crianças. E, posteriormente, fiz curso de gestão e fui a convite do Sérgio Aroca. Depois de passar muito tempo, trabalhei no Salgado Filho por muito tempo, implantei lá o que no passado não podia, que era alojamento conjunto. Um trabalho muito longo. Fui para o Miguel Couto e lá no Miguel Couto passei a participar da direção do hospital, ainda no governo Saturnino Braga, né? Faz tempo disso. Saturnino Braga. Entrei para a direção do hospital e em 1988 eu fui convidado pelo então prefeito Saturnino Braga, pelo secretário de saúde da época, que era o também saudoso colega nosso, José Assad, e fui chamado a ser diretor da unidade. Fiquei lá de 88 a 96, num período em que a administração pública, você dirigir um hospital, sucesso da sua administração, depende muito do secretário, do prefeito. Eu, lamentavelmente, entrei em 88, 6 meses depois que eu entrei, a prefeitura faliu. Não foi responsabilidade minha. O prefeito Saturnino Braga teve parceiros seríssimos, a prefeitura faliu e nós tivemos um momento muito ruim no Miguel Couto, que foi o hospital praticamente fechado, sem salário, sem comida, mas venceu, mudou, depois saiu o prefeito Saturnino Braga, entrou Marcelo Alencar, continuamos na direção do hospital, que nossa era uma direção colegiada, e o trabalho foi melhorando, foi crescendo. Passamos por alguns secretários, eu consegui passar por 3 prefeitos, 3 secretários, sem que eles quisessem me tirar de lá, né? Porque não era a indicação, não era deles, a indicação era da sociedade, a indicação era das pessoas. Nós trabalhávamos muito com a comunidade, na época foi criado no governo Saturnino Braga o Conselho Governo-Comunidade, que era uma coisa muito interessante, que trazia a comunidade para dentro do hospital para conversar e discutir os problemas, uma relação muito grande com a Rocinha. E foi assim nessa administração, sempre muito aberta. A característica da minha administração era a transparência, né? Quando faltava material, eu era o primeiro a chamar a imprensa e dizer: olha, não dá para atender. Na época recebíamos muitos pacientes da Baixada Fluminense, não tinha tanto hospital na Baixada como tem hoje. E aí a gente reclamava muito e eu sempre usava a imprensa para mostrar a situação. Não dá para trabalhar nessas condições. E passamos por outras crises, tivemos na época várias crises que foram vencidas. A administração nossa foi boa, reconhecida pela sociedade como uma administração muito boa. E no meio dessa administração, eu era filiado politicamente a um partido, era filiado ao PDT na época. E fui procurado pelo meu amigo, também outra saudosa lembrança, o Sérgio Aroca, que era da Fiocruz, que era deputado federal. Sérgio Aroca, na época do PPS, foram buscar o meu passado do partidão. E o Sérgio Aroca fez um convite dizendo o seguinte: você não é mais diretor do hospital, você é um cara que tem que falar para a sociedade em geral, eu quero levar você para o PPS, eu quero que você seja candidato a vereador. Eu tomei um susto na época, cheguei a tomar uma garrafa de vinho com ele. Ele tomava uísque, eu tomei uma garrafa de vinho, quase de uma vez só, para tentar vencer o susto. Foi na minha casa.
E aí, depois de um certo tempo pensando, conversando com as pessoas que me rodeavam, aceitei o convite e fui eleito vereador em 96 para a Câmara Municipal, na tentativa de levar para a Câmara um trabalho da saúde, tentar discutir mais a saúde, trazer a saúde mais para a discussão política e técnica, tentar juntar algo que sempre foi muito difícil, a técnica com a política. Quando misturadas, dão sempre muito problema, mas a gente tentou levar isso para a política. Nos meus mandatos, eu fui vereador em 96, entrei em 97, 98, aí fui deputado estadual a partir de 98, 98 até 2006. Depois saí, tentei ser deputado federal, apesar de eu ter feito uma votação bastante expressiva, fiz mais de 30 mil votos, eu perdi por 1.000 votos para o então candidato, que depois foi prefeito de São Gonçalo, e como essas coisas da política são complicadas, ele entrou para deputado federal e 15 dias depois saiu do partido que o elegeu, foi embora. Depois até foi prefeito de São Gonçalo um tempo. E aí fiquei sem mandato durante 2 anos, mas aí discutindo política de saúde, montei até uma estrutura para fazer trabalhos na saúde. Trabalhava já na Fiocruz, né? Porque fechei quando estava no Miguel Couto já, fechei o consultório, vi que não dava para compatibilizar o consultório com a vida de diretor de hospital. Eu sempre fui, por concurso, funcionário da prefeitura e funcionário do Ministério da Saúde. Depois que me elegi, me licenciei, como deputado estadual, me licenciei dos dois. Depois, como vereador, eu voltei a exercer o meu trabalho na prefeitura, só que aí eu fui emprestado para trabalhar na área que eu trabalhava mais. Eu não era mais pediatra, eu era gestor. Fui trabalhar na Escola de Saúde Pública, no horário que eu tinha livre, no horário da manhã, trabalhar na Escola de Saúde Pública, na escola de governo, discutindo, trabalhando, passando a minha experiência e tentando juntar essa experiência de pesquisa da Fundação da Escola de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, para o trabalho na Câmara. Fiz um acordo, um convênio entre a Câmara Municipal e a Escola de Saúde Pública para trazer as discussão de orçamento, discussão científicas, para tentar trazer um pouco para dentro da escola. Mas e isso assim foi em 2006, não foi? Eu saí da prefeitura, eu saí do mandato de deputado estadual em 2006. Aí eu fiquei 2007, 2008 fora, apenas trabalhando na Fiocruz, trabalhando nesse trabalho que eu tinha na Fiocruz e na prefeitura. Depois, em 2009, eu fui eleito vereador outra vez, já na eleição que foi eleito o Eduardo Paes, eu fui oposição a ele, já estava no PSOL. Eu passei pelos partidos, fui eleito vereador pelo PPS, que era, teoricamente, uma continuação do Partidão, e não foi, lamentavelmente. Roberto Freire levou o PPS para um caminho que não era o melhor. E aí, no governo, quando eu era deputado estadual, e ainda vinculado eleito pelo PPS, houve um grave problema aqui do PPS, que o PPS resolveu mudar o seu DNA, né? E de ex-partidão passou a querer apoiar o Sérgio Cabral e o Eduardo Paes. E aí eu já era vereador, e na época era até vice-presidente regional do PPS, e aí começaram a fazer uma pressão enorme para dar apoio ao Sérgio Cabral e dar apoio ao Eduardo Paes. Eu não concordei, eles tentaram me convencer, não me convenceram, e aí eu fiz um acordo com eles que não dá para continuar no partido, que pensava, eu tinha feito 3 campanhas eleitorais de combate, de briga contra o governo do Eduardo Paes e o governo do Sérgio Cabral. Em todos os meus programas de televisão eu tinha críticas duríssimas à terceirização da saúde, à contratação de OS, tudo isso eu tinha críticas, e aí eles queriam que eu rasgasse todos esses vídeos, todos esses programas do passado e fosse apoiar o Eduardo Paes. Eu não aceitei, e aí combinamos que cada um ia para o seu lado. Eu sairia do partido e eles ficariam na vida, prosseguiria a vida assim. Eu fui para o PT na época. E aí, um mês depois de eu mudar de partido, eles entraram na justiça para cassar o meu mandato, dizendo que era infidelidade partidária. E aí, depois de uma luta longa na justiça, que me deu muito trabalho, eu mostrei que infiel foi o partido. Quem mudou de opinião não fui eu. Eu continuei com a mesma opinião quando entrei para o partido. Eu continuava com o DNA do Partidão. Eles é que passaram do Partidão para o Centrão. E aí, eu, na justiça,
ganhei o meu mandato e eles perderam a causa de tomar o meu mandato, e aí eu fiquei no PT, entrei no PT, porque era um partido que eu sempre trabalhei muito parecido, pensava muito como as coisas estavam acontecendo, ainda fui líder do PT na Assembleia Legislativa por um tempo bastante grande, e depois aconteceu o que acontecia quando começou aquela confusão toda de Zé Dirceu, uma confusão um pouquinho grande dentro do partido, problemas muito graves no partido, a gente tendo que defender políticas dentro da Câmara. Eu cheguei até o momento de um discurso como deputado estadual no governo tampão da Benedita, que foi 6 meses antes da eleição da Rosinha. Eu era o líder do PT, e aí a Benedita assumiu e começou a seguir os mesmos caminhos, as mesmas políticas que eu tinha condenado veementemente do Garotinho. E aí eu, como líder do partido, subi no plenário e fiz um discurso violentíssimo contra a política do meu governo. Do que eu era líder, eu fiz um discurso contra. Evidente que foi uma brigalhada danada. Nesse dia até o Paulo Mello era deputado, falou, esse aqui é um deputado que eu aprecio, ele dá porrada no governo e dá porrada no governo dele também. Então, essa vida... Chegou o momento que era impossível continuar no PT, e aí eu já tinha... No início, na criação do PSOL, eu tinha sido convidado, mas aí achei que era muito precoce ainda, mas aí, depois de ser impossível continuar essas coisas todas que aconteceram em volta, que a gente começou a assistir problemas graves de uma parte do PT que errou muito, né? Não é o partido em si, mas parte do partido levou para muitos problemas naquele momento, aqui no Rio de Janeiro, muitos problemas, e aí eu resolvi sair fora e fui para o PSOL, onde estou até hoje. Estou no mandato, estou no 3º mandato de vereador nesse período. Eu tive um mandato de vereador 2 anos, 97, 98, 2 mandatos de deputado estadual, onde eu fui líder do partido, onde eu fui presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, e agora 3 mandatos, 2 de oposição ao Eduardo Paes e 1 de oposição ao Crivella. Eu não sei qual foi o pior, mas é uma luta incessante, uma luta difícil, e sempre na saúde. E aí, já como oposição, com muitas críticas, muito espaço que a imprensa abriu, principalmente no ano passado, contra as mesmas críticas que eu fazia ao Eduardo Paes, na questão da saúde. Eu fui o maior adversário, contrário à criação das OS, botei contra a lei das OS, consegui fazer denúncias que levaram à prisão de 2 presidentes de OS aqui no Rio de Janeiro. Fiz essa crítica constante. Achava em que período? No período já agora do governo Eduardo Paes, nos últimos anos, 2 últimos anos do governo Eduardo Paes. Críticas a terceirização, a mudança do modelo assistencial na saúde, a terceirização. O Eduardo Paes, em 4 anos de governo, pelo menos nos últimos 2 anos, ele conseguiu entregar metade da Secretaria de Saúde a terceirizações. Hoje, nós temos no Rio de Janeiro em torno de 300 unidades públicas de saúde municipais, das quais 53% são geridas por OS. E o resultado foi fatídico, o resultado foi gravíssimo. Eu fiz 26 auditorias com o Tribunal de Contas, mostrando desvios de conduta, superfaturamento, etc., uma série de coisas que levaram ao corte de pelo menos 3 contratos que nós conseguimos inviabilizar com as denúncias através do Ministério Público, e também a prisão. Aquele pessoal da Biotec foi preso lá levando anestésico para usar, anestésico de gente para usar nos cavalos, né, nos aras que eles tinham. Então, foi uma luta muito grande. Entrou o Crivella, venceu a eleição em disputa com o nosso candidato, do PSOL, e aí a oposição cresceu mais ainda e o Crivella fez uma total destruição. Se o Eduardo Paes tinha feito, apesar de ter feito corretamente o programa de saúde da família, a expansão da rede, a inauguração de muitas unidades, sem sustentabilidade, o Crivella destruiu a atenção primária. O Crivella, só no ano de 2017, 2018 e 2019, demitiu 5.000 profissionais de saúde que hoje estão fazendo falta. Demitiu e desestruturou toda a saúde do Rio de Janeiro. Durante todos os anos, ele não cumpriu o orçamento da saúde, tirou dinheiro da saúde para botar em outras secretarias. Foi um dos piores governos que nós tivemos em relação à saúde. O Eduardo Paes foi um governo difícil, porque ele usou um momento em que a facilidade de dinheiro era grande para fazer determinadas obras, e hoje nós, não é a prefeitura que está pagando, somos nós, cidadãos cariocas, estamos pagando aos bancos e ao BNDES, aos bancos e a bancos internacionais, os juros da farra da Olimpíada e da farra da Copa do Mundo que ele e o Cabral fizeram aqui no Rio de Janeiro.
Nossa, eu posso interromper um instante, o Leon? Ah, lá, vou falando, manda ver. Porque ele está dando um panorama que, olha, ele está na trincheira aí há muito tempo, né, Paulo? Velho de guerra, né? Eu estou dizendo que não é à toa que eu estou isolado aqui em casa, que eu sou do grupo de risco. Eu tenho 71 anos, né? Entrei para a política mais velho, já vi muitas coisas, acho que ainda não vi tudo, né? Quando a gente pensa que vê tudo, aparece o Bolsonaro para mostrar a gente que ninguém viu tudo na política, ainda tem muita coisa para ver. Anos e anos de luta pelo SUS, evidente, eu entrei na política das mãos dos formadores do SUS, da reforma sanitária, que foi o Arouca, que depois também teve problemas. O Arouca era um bom deputado estadual, mas se perdeu depois de um pouquinho no PPS, mas sempre foi um camarada importante para a saúde pública. E sempre os meus mandatos, o meu trabalho sempre foi na defesa da saúde pública, na defesa da educação pública. Na minha vida pública, uma das grandes dificuldades que a gente tem é ser coerente, né? E às vezes você muda de opinião, as pessoas não entendem, né? Você tem que entender o que você vai fazer, o que você vai entender da vida. Uma tentativa de ser coerente é essa. Sempre meus mandatos defenderam as minhas votações, as minhas participações, sempre defenderam o serviço público. Mas nem sempre os partidos ou os políticos que a gente fica ao lado, eles continuam aquilo que prometeram. Quando eu estava no PPS, nós tivemos uma grande frente no Rio de Janeiro e todos elegeram o Garotinho, né? PDT, PT, PPS, era uma grande frente. Entrou o Garotinho, deu no que deu, né? Lamentavelmente, deu no que deu. No outro momento em que você está tentando apoiar o governo, por exemplo, eu fui... E a gente, na política, a gente tem pena de algumas coisas que tenha perdido, né? Eu fiz campanhas para prefeito para vários candidatos, participei de campanhas de vários candidatos. Mas tem um que eu lamento profundamente não ter sido eleito, que era um político de primeira categoria que foi massacrado, lamentavelmente, foi massacrado e perdeu o caminho. Sempre um cara coerente, nunca houve nenhuma irregularidade na vida dele, mas que não conseguiu ganhar a eleição. Era um que eu fiz campanha, coordenei a campanha de saúde, teria muita vontade até de ser secretário de saúde se ele fosse prefeito do Rio de Janeiro, que era o Jorge Bittar. Jorge Bittar foi um cara que eu sempre admirei muito na política, um cara correto. Lamentavelmente, era o último, nunca foi ministro dos governos, que é uma das injustiças que o Lula e a Dilma fizeram, e o PT, foi o Bittar não ser. Tanta gente que não merecia foi ministro nos governos do PT, e o Bittar nunca foi ministro de área, tinha várias áreas que ele podia ser ministro, mas nunca conseguiu ser ministro, e era um cara coerente. Então, você tem essas coerências da vida, você faz campanha com dificuldade em alguns momentos, aí as pessoas fazem campanha com você, quando chegam no cargo, mudam de opinião. Essa tentativa de eu não mudar de opinião, mesmo tendo que mudar de partido, porque a senhora muda de partido, que nem não tem o PCB no Brasil existe, mas nunca teve a força para poder trabalhar um pouco mais, tem muita dificuldade. O PPS se travestiu de continuador do PCB e não foi verdade, não aconteceu isso. O PT entrou no governo com um discurso importante, lamentavelmente esse discurso teve coisas importantes, tirou muita gente da pobreza, não há dúvida nenhuma de que houve, deram um golpe na Dilma e tal, mas teve muitos erros cometidos, erros que a gente via no dia a dia que acabavam acontecendo. Então, a coerência é uma coisa difícil. Eu ainda não acabei a minha carreira política, ainda estou nela, espero não fugir da coerência até o final. E a minha vida tem dessa maneira. Eu moro na mesma casa, no mesmo apartamento que eu morava sempre, eu fui diretor de hospital, nunca tive nada contra mim, nunca enriqueci, meu patrimônio, sempre coloco meu patrimônio à demonstração de todo mundo. O que eu tenho na minha vida, eu herdei do meu pai, com o meu trabalho, eu nunca consegui comprar nada, apenas o que eu tenho herdado do meu pai. Eu não consegui fazer patrimônio para... Você então, é o esse caso é um quadro raro na muito... política, né? Pode saber. É verdade. Você Então, isso é importante. Esse é o patrimônio principal, a coerência principal é isso, né? Eu tenho no meu gabinete uma placa, um cartaz, que foi numa avaliação feita há uns 10 anos atrás pelo Ministério Público, mostrando a evolução patrimonial dos políticos. Eu estou lá muito bem colocado, uma evolução absolutamente justificada, né? É uma coisa que me honra muito esse tipo de trabalho. Obrigado, um abraço a você. Eu tenho que me controlar para não fazer continência. Um abraço.